Boa tarde, meus caros. Bom, então, com muito prazer, nós temos agora, nessa parte da tarde, um painel específico, cujo título é Benzeno, 30 anos da portaria SST, número 14, de 1995. E para falar de um tema, esse tema tão polêmico e que permeia uma parte técnica científica e uma legislação muito ampla, nós temos 3 convidados para tratar desse tema, tratando de óticas diferentes, mas que convergem para esse ponto tão importante. E, para nós começarmos o nosso debate, eu quero convidá-los aqui, por favor, meu caro Gerson Ferreira Silva, que vai falar sobre os desafios da amostragem com o novo limite do benzeno. Tá tranquilo aí, Gerson? Tranquilo. Então tá bom. Tá aqui o controle está aqui na frente. Tá aqui. Fique à vontade, meu caro. Obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer à BHO pela oportunidade, pelo convite para estarmos aqui, poder contribuir, compartilhar de um assunto tão polêmico e tão do momento que a gente tem passado, né? Principalmente nas discussões legislativas. Então, nos cabe aqui trazer, né, para contribuir também com esse assunto, os desafios que envolvem a questão do novo limite para o benzeno. Antes até da gente avançar para o primeiro slide, a gente sabe que, na ausência de um limite de exposição, de um limite de tolerância na NR15, para efeito de prevenção, ao utilizar a NR9, ao elaborar o programa de gerenciamento de riscos, eu devo me reportar aos limites da ACGH. E, nesse caso, o limite, como nós já temos acompanhado da ACGH, e foi já várias vezes mencionado aqui, foi um limite que teve uma queda muito grande, né? Ele baixou bastante. Então, nesse aspecto, a gente vai falar, eu estou olhando para lá e o negócio está aqui também na minha frente. A gente vai falar sobre o agente químico benzeno e o histórico do tema no Brasil. Vamos falar também sobre limites atuais para o benzeno em vários países e as tendências de queda, como nós já temos observado. Essa parte a gente vai trazer bem superficialmente. Os desafios propriamente ditos, que estão aqui dentro da questão da amostragem do benzeno, considerando esse limite tão baixo. Vamos trazer alguns exemplos de métodos analíticos utilizados para a coleta e análise de benzeno. E um grande desafio, principalmente para a questão analítica, que é como planejar uma coleta de ar válida diante de limites de exposição cada vez mais rigorosos, né? Então, a gente vai caminhar nesse sentido. Aqui são dados da ACGH. A ACGH, quando ela trouxe a sua publicação do novo limite, ela vai dizer que a base desse TLV é para proteger o trabalhador exposto contra a leucemia mieloide aguda, contra a síndrome mielodisplásica, contra a genotoxicidade e a hematotoxicidade produzidas pelo benzeno. Então, a gente vai ver que na documentação do TLV e no livreto também da ACGH, o novo limite aparece lá, 0,02 ppm. Só para que a gente tenha uma dimensão, 0,02 ppm são 0,02 centímetros cúbicos de volume para cada 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, realmente, é um limite de volume, em volume extremamente baixo, né? Não estou dizendo que não deveria ser assim, mas, de fato, numericamente falando, o limite ele é extremamente baixo. Trazendo aqui um pequeno histórico da evolução do tema aqui no nosso país, começando lá primeiro com a IARC. Tudo começa em 1982, quando a IARC ela classifica o benzeno como um agente químico cancerígeno para humanos. 12 anos depois, é promulgada a convenção, aqui no Brasil, traz para dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a convenção número 136, que fala sobre a intoxicação causada pelo benzeno, em 1994. Naquele mesmo ano, de 1994, também é ratificada a Convenção número 144, que fala sobre a questão do diálogo social tripartite na construção dos textos de saúde, higiene e segurança do trabalho. Então, aqui começa um novo rumo para o cenário normativo no nosso país, que a gente entrou nessa questão do diálogo social tripartite.
E logo no ano seguinte, em 1995, já é, nesse âmbito tripartite, assinado o Acordo Nacional do Benzeno. E também, no mesmo ato, é criada a Comissão Nacional Permanente do Benzeno, a CNPBZ, permanente, mas ela foi finalizada em tempos recentes. Em 1996, um ano depois da CNPBZ, foi criada a CTPP, a Comissão Tripartite Paritária Permanente. Essa comissão, que existe ainda hoje, é a comissão master, a comissão mãe de outras comissões, ou seja, é a comissão que reúne representantes de entidades do governo, das empresas, dos empregadores e dos trabalhadores, para a discussão de normas regulamentadoras. Uma nova norma regulamentadora ou uma alteração de uma norma já existente sempre irão passar pela discussão tripartite na CTPP. Então, ela foi criada em 1996. Agora, mais recentemente, no ano de 2020, o governo, então, lança uma tomada pública de subsídios para verificar, junto da sociedade, quais são os problemas regulatórios que nós estávamos enfrentando com os anexos de agentes químicos da NR15, atividades e operações insalubres, e o que poderia ser feito também para a NR9. E, nesse momento, após essa tomada pública de subsídios, o governo, então, cria um grupo interno, denominado Grupo de Trabalho, um GT, onde ele vai elaborar uma proposta de texto para ser discutido no âmbito tripartite. E isso acontece em 2022, quando esse grupo do governo, então, lança para consulta pública a sua proposta de texto técnico. Isso ficou em consulta pública durante 1 ou 2 meses, a proposta de texto técnico para revisão dos anexos da NR15, isso o professor Gilmar já trouxe aqui para nós, ele já trouxe detalhes, né, dos documentos que foram colocados lá para consulta pública, e após o encerramento dessa consulta pública, foi, então, constituído um grupo de trabalho tripartite, isso em 2022, o GTT. Então, esse grupo de trabalho tripartite, ele, então, discute esse documento, esse conjunto de documentos elaborado pelo GT, e esse processo perdurou até agora, poucos meses atrás, quando houve, então, o encerramento dessas discussões, para que esse texto, produto dessa discussão tripartite, volte para a Comissão Tripartite Paritária Permanente, para, então, haver uma deliberação final para a publicação. Então, esse é o histórico que nós temos hoje da discussão dos agentes químicos no Brasil. Dentro dessa discussão, dentro desse texto técnico que foi trabalhado no âmbito do GTT, obviamente o anexo 11 da NR15 estava incluído nessas discussões, e novos limites, como também o professor Gilmar falou aqui, novos limites, principalmente aqueles que foram colocados no novo texto da NR7, foram apresentados para a discussão. Então, houve uma discussão desses limites, e com base nisso, eu quero mostrar para vocês o que a gente tem hoje dado pelo GESTES. O GESTES é um órgão alemão, do Seguro Social lá alemão, o IFA, e eles colocam nos seus bancos de dados várias informações que são utilizadas pelos países, e nesse caso é um banco de dados de limites de exposição ocupacional que os países utilizam. Você pesquisa por agente químico, então você coloca lá benzeno, você vai ver essa lista desses países que utilizam limites de exposição para o benzeno. A moda, como também já foi citado aqui, aquele número que mais se repete, se você observar nessa lista dos GESTES, a moda é 1 ppm. E isso é muito puxado pela União Europeia, porque o limite de exposição da Diretiva 37 é 1 ppm. No entanto, com alterações recentes pela Diretiva 431, está havendo um novo direcionamento para uma nova redução para 0,2 ppm. Então, esse quadro dos GESTES que está apresentado aí, ele tende a apresentar agora uma mudança ao longo do tempo. A partir de abril de 2026, lá na Europa, o limite será 0,2 ppm e não mais 1 ppm, como a gente vê a maioria dos países aqui. Aqui do lado esquerdo, também assim, aqui do lado esquerdo, você vai ver essa redução do limite de exposição europeu, partindo de 1 ppm para 0,2 ppm a partir de abril do ano que vem. E do lado direito,
a gente tem os dados dessa queda vertiginosa dos limites que foram adotados pela CGIH ao longo do tempo. Então, a gente vê que a gente ficou muitos anos com um limite de 0,5 ppm e, mais recentemente, a CGIH, então, reduz o seu limite de exposição para 0,02 ppm, um limite que nos impacta muito, justamente pelo fato de nós termos que atender a esse limite, porque uma coisa é a empresa que está vinculada ao anexo 13A da NR15, ela está sujeita ao VRT do benzeno que está lá, ela está dentro do Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno. Outra coisa são as empresas que não estão dentro do escopo do PPOB. Então, tem que cuidar do benzeno, tem que adotar um limite, e esse limite atualmente tem sido o da CGH. Vamos ver se o novo limite vai entrar no anexo 11 para o benzeno. Quem acompanhou a consulta pública viu que tinha um limite lá, proposto para o benzeno, no quadro do anexo 11 da NR15. E que não é 0,02, né? Mas, por hora, o que nós temos é isso. Então, isso é um grande desafio para a amostragem do benzeno propriamente dita. Então, trazendo aqui para o campo agora do profissional que faz a coleta do benzeno em campo, que faz as suas amostragens de benzeno em campo. Qual é o desafio grande que nós temos pela frente quando a gente considera um limite de exposição tão baixo? E, principalmente, quando a gente considera que a Instrução Normativa 1 de 1995, atualmente uma instrução mais recente, a número 2, com o anexo 9, mas com o mesmo texto, ela vai dizer que, para avaliar benzeno, aqui no Brasil é assim, para avaliar benzeno, todo método analítico tem que ter uma sensibilidade tal que consiga quantificar concentrações de até 1/20 do limite de exposição ocupacional. O que é 1/20 de 0,02 ppm? É 0,001, ou seja, 1 ppb. É um valor extremamente baixo. Pensa que quando você está fazendo uma coleta de um agente químico, cujo limite de tolerância seja 100 ppm, 100 ppm, algumas variáveis na sua amostra ali, qualquer coisa, se você tiver um impacto de 1 ppm para cima, 1 ppm para baixo, não faz a menor diferença, ou ela é desprezível. Agora, quando eu estou falando nesses termos de traços, 1 ppm é 50 vezes o limite atual. Né? Então, a gente está falando de uma amostragem que tem que ser, como a CGH fala a respeito dos documentos, que no passado eram mais simples, e hoje em dia tem que ser mais meticulosos, bem documentados, muito bem estruturados. Uma amostragem de benzeno tem que ser extremamente cuidadosa. Cuidadosa, que eu digo, já começando no campo, porque a maior parte do erro de uma amostragem, a maior parte mesmo, a parte imensa, ela acontece no campo, quando eu estou coletando a amostra. Dentro do laboratório é controlado, embora haja erros, porém conhecidos. Então, qual é o momento que eu escolho para fazer a minha amostragem? Quanto tempo eu faço a minha amostragem? Qual a vazão que eu coloco na bomba? Eu utilizei o método correto? Qual foi a forma como eu lidei com aquele amostrador desde a hora que eu recebi ele do laboratório, levei para a empresa, abri aquela embalagem, quebrei aquele tubo, coloquei na bomba, fiz a calibração inicial? Como é que eu fiz essa calibração? Como é que eu registrei essa calibração? Fiz a amostragem, registrei a hora de início, registrei a hora de fim da minha amostragem, para calcular depois a questão do volume. Fiz uma pós-calibração, que na verdade essa pós-calibração eu não vou ajustar, eu somente vou calibrar mesmo, vou verificar, né, o desvio. Então, tudo isso vai gerar dados que, quando eu solicitar ao laboratório a análise daquele material, ele vai pegar aquilo ali e vai lançar no processo analítico e vai te dar um resultado. Agora, como eu coloquei o benzeno dentro daquele tubo que eu estou mandando para o laboratório? Como eu estou informando ao laboratório as minhas questões de volume, de tempo, as questões ambientais que eu registrei. Então, você percebe que, quando eu estou falando em agentes químicos com limites mais altos, as variações, embora aconteçam, não são tão impactantes como no caso do benzeno, cujo limite é tão baixo e que qualquer variação, por menor que seja, implica variações enormes de forma relativa, por conta do limite muito baixo. Então, o desafio começa aqui, na amostragem, né? E, por falar em amostragem, eu trago aqui 4 exemplos de métodos analíticos que a gente tem disponíveis
para fazer a avaliação quantitativa, para fazer uma coleta de benzeno. Nós pegamos isso também lá do GESTES, da mesma forma que o GESTES tem uma base de dados de limites de exposição, ele também tem uma base de dados bem interessante sobre métodos analíticos. Você vai lá, entra na base de dados de métodos analíticos, benzeno, ele vai te dar lá para o benzeno 14 métodos. 14 métodos. Desses métodos eu trouxe 4 para compartilhar com vocês aqui. Então, só da Alemanha nós temos aqui 2 ou 3 métodos, eu trouxe 2 deles aqui. Então, nós temos um método da Alemanha, do DFG, que vai se utilizar de um tubo de carvão ativo, e o método analítico é por cromatografia gasosa, deixa eu colocar aqui é por cromatografia gasosa e por detector de espectrometria de massa, que é bastante precisa. Então, esse método é um método que prevê um fluxo de 0,33 litros por minuto, com um volume total de 40 litros. É um método que está lá disponível e é bastante recente, 2021. Temos também do DFG, um outro método, também por cromatografia gasosa, também por espectrometria de massa, como detector, também preciso, só que ele prevê o uso do tubo de dessorção térmica. Quem é que já viu um tubo de dessorção térmica? Quem é que já trabalhou com um? Né? O tubo de dessorção térmica é o mesmo tamanho, aproximadamente, de um tubo de carvão ativo. A diferença é que o laboratório coloca um preparado dentro dele, né? Geralmente é Carbopac ou Tenax, são produtos que se colocam ali dentro, que são produtos adsorventes. Ele tem uma tampa de rosquear, ele é metálico, e na hora de você fazer a amostragem, o procedimento é muito similar ao do carvão ativado. Você retira, desrosqueando, você retira a tampa, coloca lá, liga, conecta na mangueira, liga na bomba, calibra normalmente, depois você fecha e manda para o laboratório. O princípio a lógica da amostragem é a mesma. A diferença está no processo analítico, porque um tubo de dessorção térmica, quando vai para o laboratório, todo esse material ele entra no cromatógrafo, ele vai para um dessorvedor térmico, arrasta todo o contaminante que está dentro daquele tubo direto para dentro do cromatógrafo. Diferente de quando você tem o uso de um tubo de carvão ativo, onde você dissolve isso, geralmente de sulfeto de carbono, e só pega uma pequena fração, geralmente 1/1000 daquele material, para injetar dentro do seu cromatógrafo. Então, esse método alemão ele é bem preciso. Voltando aqui só para dizer, olha que interessante, ele coloca aqui uma observação, essa observação não está no método propriamente dito, tá? Ela está no GESTES, dizendo que esse método, ele visa atender o limite novo alemão, a doutora Ana Cláudia apresentou aqui, o limite alemão mais recente, mas que ainda não está valendo, de 0,006, né? Aqui ele coloca em miligramas por metro cúbico, 0,02 miligramas por metro cúbico, é aquele cujo risco é de 4 a cada 100 mil. Então, esse método foi preparado para acompanhar esse limite de exposição alemão. E temos o famoso NIOSH 1501, quem é que nunca utilizou aí o NIOSH 1501? Né? É o mais conhecido de todos nós, um método já relativamente antigo, de 2003, originalmente com detector de ionização de chama, e também prevê o uso do tubo de carvão ativo. É o método mais utilizado pelos higienistas para fazer a avaliação de vapores orgânicos voláteis, incluindo o benzeno. E tem um outro método aqui também do Reino Unido, o MDHS 104, que também prevê os tubos de dessorção térmica. De modo geral, todo método analítico, eu tenho que ter uma questão fundamental, que é o limite de detecção e o limite de quantificação. O limite de detecção é aquele limite que eu preciso ter um material suficiente para análise que eu consiga enxergar, detectar a presença daquele analito no meu amostrador. E o limite de quantificação é um ponto a partir do qual eu consigo gerar resultados confiáveis, repetidos. Então, eu consigo gerar resultados confiáveis. Então, o limite de detecção é dado pelo laboratório. Todo método, quando você abre lá o NIOSH 1501 ou qualquer outro método, ele já coloca ali um limite de detecção, que foi o limite de detecção obtido a partir dos testes na hora de elaborar aquele método. No entanto, o laboratório, quando vai utilizar aquele método ou adaptar aquele método, ele desenvolve ali e determina o seu próprio limite de quantificação e vai acreditar aquele limite de quantificação. Só que a gente tem uma relação, como você está vendo aqui, é uma relação de massa, vinculada ao limite de detecção e de quantificação,
volume relativo ao volume de ar coletado na amostra e a concentração no ambiente. Então, a gente vê que quanto menores são os limites de detecção requeridos, ou melhor, quanto menores forem as concentrações que eu preciso encontrar no ambiente, e agora eu estou falando em 0,001 ppm, 1/20 do limite da CGH, então pensa que numa atmosfera com tão pouco benzeno, qual é o volume de ar que eu preciso coletar para conseguir acumular benzeno suficiente para que o laboratório consiga avaliar isso? Então, se eu tinha no laboratório um limite de quantificação por amostra, por exemplo, de 1 micrograma, a maioria dos laboratórios, até pouco tempo, estava com 1 micrograma, você precisava de 313 litros para conseguir chegar no limite de quantificação. Qual é o método que suporta 313 litros? Não tem. Então, os laboratórios têm esse desafio de reduzir os seus limites de quantificação, trabalhando nos seus métodos, trabalhando na qualidade dos seus cromatógrafos, dos seus sensores, na forma de extração, na forma de tratar aquela amostra, para reduzir os seus limites. Se você reduz o limite para 0,1 micrograma por amostra, aí você precisa de 30 litros, 30,3 ou qualquer coisa assim, ou seja, está no limite, extrapolando um pouquinho o 1501 do NIOSH, né? O melhor dos mundos seria algo menor do que 0,01 micrograma, então, de massa na amostra como limite de quantificação. Esse é um grande desafio para os laboratórios analíticos de higiene ocupacional. Reduzir os seus limites de quantificação para algo inferior a 0,1 micrograma por amostra. Então, esse é um grande desafio que envolve investimentos em equipamentos a serem acoplados aos seus cromatógrafos, investimentos de novos detectores, investimentos em novas formas de você tratar aquela amostra antes de injetar nos seus cromatógrafos, para que você consiga, então, no laboratório, reduzir esses limites de quantificação. Então, os laboratórios estão correndo atrás disso justamente para acompanhar essa evolução, essa queda vertiginosa dos limites de tolerância, dos limites de exposição ocupacional que nós estamos vendo aqui. Eu posso até compartilhar com vocês, se quem quiser pode entrar em contato comigo. Essa conta é uma conta simples, né, onde você relaciona a questão de massa, volume e concentração. Quando você tem duas dessas, você calcula a terceira, não é isso? Então, se eu tenho um determinado volume de ar do método, volume máximo do método, e se eu tenho o limite de quantificação determinado pelo laboratório, qual é a concentração mínima que eu consigo avaliar no ambiente? Ou, se eu tenho uma determinada concentração no ambiente e tenho um limite de quantificação do laboratório, qual é o volume de ar que eu preciso? Então, você consegue responder a essas perguntas cruzando essas informações aqui. Então, você pega lá os dados de massa, os dados de volume, os dados de concentração, transforma as unidades para você trabalhar com unidades no mesmo pé de igualdade ali, não tem como trabalhar com ppm e com massa em miligrama, por exemplo. Então, você vai transformar as unidades, depois você devolve para as unidades que você já estava trabalhando antes. E eu fiz algumas contas, algumas simulações com essa forma de você calcular, né, massa, volume e concentração, e coloquei nessa tabela, já para finalizar a nossa apresentação, alguns desses cálculos prontos. Então, por exemplo, se eu quiser saber, aqui nesse primeiro quadro, na setinha aqui, se eu quero saber a concentração por volume máximo e limite de quantificação, ou seja, tendo o volume máximo do método, eu listei aqui o DFG, o NIOSH 1501, os 4 métodos que eu apresentei para vocês. Do lado ali, o volume de ar de cada um deles, então eu tenho aqui 40 litros, 30 litros, 10 litros, 2 litros, e qual seria a concentração que eu consigo medir no ambiente, considerando o limite de quantificação de 1 micrograma e considerando 0,1 micrograma, considerando esses dois cenários. Então, olha que interessante, quando você pega o NIOSH 1501, o que a gente mais tem utilizado aí, você vai ver que para o limite de quantificação de 0,1, eu consigo avaliar amostras de ar com 0,001 ppm. Mas eu estou assim, no limite, porque depois desse 0,0010, tem alguns números lá.
Tem alguns números, então não é um número tão fechadinho assim. Então eu já estou assim no limite. Eu conseguiria fazer com o do DFG, esse de 40 litros aí. Aí dá para fazer. Então, esse é o grande desafio. Então, a gente vê que eu estou no limite, com 0,1, usando 15,01, eu estou no limite ali e já ruim, porque é um limite que já está sendo extrapolado algumas casas decimais lá para frente. Aqui na parte do meio, a gente muda um pouquinho, a gente quer saber qual é o limite de quantificação por concentração, fixando a concentração em 1/20 do limite da CGH e o volume máximo do método. Então, eu teria aqui como dizer o seguinte, qual é o limite de quantificação requerido para cada método analítico desses listados, considerando uma concentração de 1 ppb. Então, você vê os limites de quantificação relacionados aí. E o último, o volume por concentração, ou seja, foi aquele que eu citei no início. Para 1 micrograma de massa de benzeno na amostra, eu precisaria coletar 313 litros. 313 litros. E 0,1 eu precisaria de 31,3 litros. E, como já é a realidade que eu já pude perceber de alguns laboratórios que já estão conseguindo baixar os seus limites de quantificação para 0,05 microgramas por amostra, nesta realidade, a gente chega numa necessidade de coleta de 15 litros. 15 e pouquinho. Aí eu já fico numa margem boa, se eu for utilizar, por exemplo, o 1501 do NIOSH. Né? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês essa tarde, esses desafios, tanto da amostragem de campo quanto da parte analítica. Fica aqui também as referências que nós utilizamos nessa apresentação e os meus contatos. Se alguém quiser, eu lancei lá, eu fiz uma paginazinha do Gemini com essa lógica de cálculo. Então, fica fácil, você lança os valores lá e você consegue obter vários resultados. Entrando em contato, eu passo para quem precisar. Obrigado. Recebemos uma quantidade boa aqui de perguntas. Eu vou direcionar, então, uma para cada um de vocês, meus caros. E para a gente encerrar, então, para o Gerson, até explorando a sua experiência, o Gerson, na Firjan, vocês que, evidentemente, se defrontam com segmentos econômicos distintos, há um comentário que não se restringe ao benzeno, mas fala-se também da preocupação que deveríamos ter aqui no Brasil com exposições ao cromo hexavalente, aos isocianatos, por exemplo, na indústria de espumas, entre outros agentes químicos que são carcinogênicos, mas que aqui no Brasil nós damos uma atenção, que ela não mereça esse destaque ao benzeno, mas que outros agentes químicos que são tão preocupantes quanto e presentes em várias indústrias não são tratados, né, com a mesma importância, com o mesmo grau de importância. Então, acredito que essa é uma questão legal para você comentar sobre isso, bacana. Tendo em vista até o estudo que você fez desses agentes carcinogênicos também, meu caro. Não, bacana. Obrigado pelo comentário, pela pergunta. Né? De fato, a questão da preocupação com o benzeno, ela se tornou algo vultuoso no nosso país, com um peso político muito grande, com uma sensibilização social muito grande, desde muitos anos para cá, e acabou que, com todo esse compêndio normativo em torno do benzeno, acaba meio que, parece que está ofuscando outras substâncias químicas tão nocivas quanto ou até mais do que o benzeno, estão ali na vala comum de tratamento. Né? Tem um limite de tolerância defasado lá na NR15, está lá presente, a gente vai lidando com o nosso feijão com arroz de todos os dias, com uma substância, às vezes, tão nociva ou pior do que o benzeno. Mas aquela substância não tem esse apelo político, esse apelo emocional, esse apelo social que o benzeno veio tendo ao longo do tempo. Né? Então, é verdade que o benzeno ele é cancerígeno, como tudo que foi dito aqui, ele é genotóxico, embora seja indireto, tem um limite cada vez mais baixo para a proteção da saúde contra a leucemia, para a proteção da saúde contra a síndrome mielodisplásica, o que levou mais para baixo ainda o limite de exposição ao benzeno. Então, isso acaba dando uma visibilidade grande e o benzeno está sempre nas pautas de discussão.
E, por fim, essa questão polêmica do VRT versus o Léo, com tantas reuniões acontecendo na Fundacentro, fora da Fundacentro, a discussão dos agentes químicos no âmbito tripartite, tudo isso traz uma visibilidade muito grande para o benzeno, ainda mesmo porque o benzeno ele é uma estrela lá na R15, ele é um anexo 13 diferenciado, ele é o anexo 13A. Né? Então ele está destacado, né? O anexo então é um apêndice do anexo 13, né? Então está lá o benzeno com todo um tratamento diferenciado. Todo mundo tinha que fazer o PPRA, mas o benzeno tinha o PPOB só para ele, né? Então essa tratativa toda especial benzeno e essa garantia desse arcabouço legal que nós temos, da insalubridade, da aposentadoria especial, embora nebulosos. A gente sabe, nebulosíssimos, mas dessa garantia toda, então, mexeu no benzeno, mexeu com a aposentadoria especial, mexeu no benzeno, mexeu com insalubridade. Não, e mexeu no sindicato de funcionalismo público, né, que Aí, pronto. Então o benzeno ele tem implicações políticas muito, muito, muito fortes no nosso país, e não é fácil, principalmente quando você está dentro de um GTT. Eu fiz parte da bancada empresarial, estava lá na mesa junto com o professor Gilmar nas discussões, né? Eu fiz parte da assessoria técnica da bancada empresarial. Não é fácil você discutir tecnicamente um assunto que é tão politicamente abordado, né? É difícil, complicado. Realmente, o debate é longo, mas agradeço a participação de todos. Uma salva de palmas aí, pessoal.